Eu quero mais uma vez cumprimentar os irmãos, né, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos iniciando hoje uma sequência de capítulos que tratam sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus. E eu estava, na verdade, irmãos, aqui essa declaração de fé é um mini curso de teologia, para falar a verdade, né? Que trata de diversos assuntos onde quem faz um curso de teologia sempre está vendo estes assuntos. E aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus foi aqui criada e estabelecida para que nós tenhamos um posicionamento sobre as Sagradas Escrituras e possamos estar sem ter dúvida do nosso cremos, o que nós acreditamos, o que a nossa igreja ela acredita, levando em consideração os diversos assuntos da Bíblia Sagrada, né? Então, essa declaração de fé é para que nós estejamos mais embasados e firmes daquilo que a nossa igreja ela acredita. Isso, quando nós falamos isso, é porque às vezes tem assuntos que existe algum tipo de divergência. Algumas igrejas elas acreditam, dependendo do assunto bíblico, acreditam de outra forma. E então, por causa dessas divergências, essa declaração de fé é para estar indicando de fato em que nós acreditamos, né? E hoje, essa declaração de fé ela inicia falando sobre as Sagradas Escrituras, né? Sobre a Bíblia Sagrada. Glória a Deus por isso. A Bíblia Sagrada, irmãos, nós sabemos que é a palavra de Deus. Nós temos, desde quando nós ouvimos falar de Deus, ouvimos falar da palavra de Deus, nós sabemos por ouvir, ou por ler, por conhecer, que esta palavra é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, por mais que você às vezes não tenha estudado, se aprofundado nesta palavra, mas você tem experimentado os efeitos dessa palavra. Essa palavra ela é poderosa, essa palavra é fiel, ela é inerrante, ela é imutável. A palavra de Deus ela é maravilhosa. A palavra de Deus ela muda a vida do ser humano. A palavra de Deus ela tem poder para curar, ela tem poder para salvar, tem poder para milagres e maravilhas nas nossas vidas. Se nós tivermos conhecimento da palavra de Deus, nós vamos poder muita coisa, não porque nós podemos por nós mesmos, mas porque esta palavra que é de Deus, ela é poderosa. E quando nós fazemos o uso desta palavra de maneira correta, nós usufruímos de bênção para as nossas vidas. Pra você ter uma ideia, tudo que nós procuramos estar fazendo tem que estar baseado na palavra de Deus. Se nós fizermos uso desta palavra de maneira equivocada, de maneira errada, ela não vai fazer efeito. Porque nós precisamos fazer uso dessa palavra de maneira correta. É por isso que nós temos que conhecer a palavra. É por isso que nós temos que pegar esta Bíblia e procurar lê-la, e procurar estar conhecendo aquilo que você leu e não entendeu. Procure alguém para lhe explicar, procure alguém para estar estudando junto com você, porque se você aprender os segredos que tem nessa palavra, aí você vai deixar de passar por muitas coisas que às vezes você passa por falta de conhecimento. Glória a Deus por isso. Falando da Bíblia Sagrada, irmãos, nós temos conhecimento através aqui da nossa declaração de fé e também de outros livros que você possa estar buscando para obter conhecimento. Nós sabemos que essa
a nossa Bíblia, ela possui 66 livros. 66 livros. Existem outras Bíblias que têm mais livros, né? Mas os livros que são considerados pela nossa igreja, né, os livros canônicos, eles são 66 livros, que são os livros que são assegurados, que foram inspirados por Deus. Nós sabemos que a Bíblia, ela é dividida em duas partes. Ela tem 66 livros, mas ela é dividida em duas partes, e que nós conhecemos como o Velho Testamento ou Antigo Testamento, que foi escrito antes de Jesus nascer, e o Novo Testamento, que foi escrito após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós sabemos que o Velho Testamento, ele possui 39 livros, né, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, que contém 27 livros, todos eles divinamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Essa Bíblia, ela foi escrita, olha, observe bem, a Bíblia, ela foi escrita por mão de homem. Às vezes a gente ouve até algumas pessoas dizendo, mas isso aí é um livro que foi escrito por mão de homem, querendo invalidar ou querendo dizer que a palavra de Deus não tinha valor. Não tem valor. Mas nós devemos entender e aprender que essa palavra, ela foi de fato escrita por homens. Segundo os estudos, dizem que durante 1600 anos a palavra de Deus, ela foi escrita num período de 1600 anos. Ela foi escrita por 40 homens diferentes, que viveram em épocas diferentes, em lugares diferentes, e que nem se conheceram. Interessante isso. Mas o mais interessante de tudo é que o resultado final desta palavra é que houve um encaixe de todos esses homens que nem se conheceram, que moraram em lugares diferentes, em épocas diferentes, culturas diferentes, escreveram, e no final a coisa ficou casadinha, uma coisa seguindo a outra, tudo em concordância. Sabe por quê? Porque foi o homem que escreveu, mas o autor, aquele que inspirou, foi apenas um, e esse que inspirou foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava lá dos altos céus, movendo toda a situação, cuidando de tudo isso, desse projeto, para que não houvesse falhas, para que não houvesse mudança, para que não houvesse falha. Foi necessário que Deus estivesse à frente deste negócio, porque se fosse coisa de mão de homem, com inteligência de homem, pode ter certeza que essa palavra, ela já não teria mais validade hoje. A irmã Josilene, que sempre cita a literatura de homens que escreveram poemas que para a época eram lindíssimos, e as pessoas eram ovacionadas, esses autores, por conta desses poemas que fizeram coisa linda, mas que quando se vai ler hoje está totalmente em desuso ou desatualizado, não tem mais validade, você lê e a coisa ultrapassada. Mas irmão, quando você começa a ler a Bíblia, essa mesma Bíblia que começou a ser escrita há muitos anos antes de Cristo, mais talvez de 1000 anos antes de Cristo, essa Bíblia começou a ser escrita, e nós lemos ela hoje. E quando nós lemos hoje, nós somos alimentados por esta palavra. Quando nós lemos ela hoje, nós somos edificados por esta palavra. Quando nós lemos esta palavra hoje, ela causa efeito nas nossas vidas. Essa palavra que diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios,
mortífera não lhe fará mal algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ainda hoje nós fazemos isso, impomos as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Ainda hoje, se tiver um endemoniado, nós levantamos as nossas mãos com a autoridade e poder dados por Deus, e o demônio tem que bater em retirada, o demônio tem que sair. Ele não tem autoridade para ficar, porque a autoridade dada por Deus nas nossas vidas, ela tem efeito, porque esta palavra é fiel e é verdadeira. Aleluia. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Aleluia. Irmãos, não teria sentido de nós estarmos aqui nesta noite, não teria sentido nós estarmos aqui hoje pregando esta palavra se ela não causasse nenhum efeito para hoje, se ela não tivesse nenhuma validade para hoje. Não valeria a pena nós estarmos aqui para estar pregando esta palavra, para estar falando desse Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou, está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, e ouvindo a nossa oração. Quando nós precisamos de algo, nós dizemos: Senhor, me ajuda, e Ele está nos ouvindo, está nos ajudando. Nós precisamos de algo, nós dizemos: Senhor, nos auxilia, e Ele está nos auxiliando. Se nós estamos passando por alguma dificuldade ou problema que não há solução para o ser humano, ou não há solução para a humanidade estar resolvendo, mas Jesus está aqui abrindo porta, Jesus está aqui quebrando cadeias, Jesus está aqui fazendo maravilhas, porque a sua palavra é fiel, é verdadeira e é atual. Aleluia! Glória a Deus por isso. Aleluia! Glória a Deus. Em Êxodo capítulo 34 e 27, Deus fala a Moisés e diz ali o que ele deve estar escrevendo. 800 anos depois, mano, Deus fala com Jeremias e diz para ele o que ele tem que escrever, e ele escreve. Passa-se mais um tempo, 100 anos depois de Cristo, Deus fala com João, e João, tendo aquela visão, escreve o Apocalipse. Pessoas de épocas tão diferentes, que nem se conheceram, de lugares diferentes, escrevem a palavra de Deus, e essa palavra até hoje não se contradiz. Alguém por aí pode estar procurando alguma coisa para dizer que a Bíblia está se contradizendo, mas se for estudar e ver o significado das palavras, ver no original, vai ver que essa palavra não se contradiz. Ela é uma palavra que não tem mudança, de maneira nenhuma ela se contradiz, ela é completa. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu estava falando aqui que a Bíblia ela é dividida em duas partes. Tem os 66 livros, Velho Testamento, Novo Testamento. No Velho Testamento, irmãos, ele é dividido por quatro partes, 4 classificações, podemos dizer assim. E essas 4 classificações ou 4 partes, uma delas é a lei ou Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 primeiros livros. Depois vem uma outra parte desse Antigo Testamento, que são os livros históricos. E eu vou precisar aqui do auxílio, onde estão Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Essa é a segunda parte dessa subdivisão do Antigo Testamento. E a terceira são os poéticos, os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. A quarta parte são os livros proféticos, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estes são nomes de livros que fazem parte dessa quarta parte do Antigo Testamento, que são os livros proféticos. No Novo Testamento também tem essas subdivisões, que são também 4, que são os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Os históricos, que na verdade só é um livro histórico no Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, e também as epístolas, as epístolas que são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2, 2 e 3 de João e Judas. E por último, a quarta subdivisão, que é o livro das revelações. A revelação, que é apenas um livro, que é o Apocalipse, que nós conhecemos. Esses livros são chamados de canônicos, né? Os outros livros que são além desses, eles são chamados de apócrifos, né? Porque são livros que não são considerados inspiração divina, por inspiração divina. Existe propósito, irmãos, na Bíblia Sagrada, e dois propósitos da Bíblia Sagrada, que são revelar o próprio Deus e expressar sua vontade à humanidade. Quando nós lemos a Bíblia ela tem esse intuito, ela tem esse propósito de revelar a Deus a nós. Nós, sem a Bíblia Sagrada, não conhecemos a Deus, nós não temos como entender a Deus, se bem que nós nunca vamos entender Deus por completo. Existem coisas que nós só saberemos no porvir, na eternidade com Deus, onde segredos serão revelados. Mas uma coisa nós sabemos é que o que está na Bíblia é suficiente para nós estarmos aprendendo sobre Deus, conhecendo a Deus, sabendo qual é a sua vontade para as nossas vidas. Nós não precisamos de nada mais além do que está na Bíblia Sagrada. Nós vemos pessoas com tantas indagações, nós vemos pessoas com tantos questionamentos, nós vemos pessoas com tantas perguntas. E se você tivesse, quando a gente está fazendo uma sala, numa aula de teologia, aí você vê pergunta, aí você vê gente viajando na maionese sobre perguntas teológicas, cada pergunta. E a Bíblia, ela nos revela aquilo que nós precisamos saber, e às vezes a gente fica com indagações, com questionamentos que não nos levam a nada. É importante nós conhecermos a Deus, conhecermos a sua vontade. Isso é importante, porque conhecer a Deus e conhecer a sua vontade nos faz viver da forma que Ele quer, da forma que nós precisamos viver. Se eu vivo de maneira que não agrada a Deus, eu vou ter tantos problemas, irmãos, eu vou cair em tantas ciladas, porque eu não conheço qual é a vontade de Deus, porque não conheço nada sobre Deus, e eu começo a criar as minhas próprias teorias. Mas o certo é isso, o certo é aquilo, mas eu acho que é desse jeito, mas eu acho que é daquele jeito, e fica criando teses para a sua própria vida, sendo um professor da sua própria vida, e errando, e caindo, e sofrendo, e não chega a lugar nenhum. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece que são direitos, mas o fim deles são caminho de morte. Às vezes você, com a sua própria teoria, com o seu próprio conhecimento, e achando que é o dono da verdade, tem vivido da forma que você quer, e às vezes tem quebrado a cara de vez em quando, e fica decepcionado com a sua vida. Eu quero te dizer que quando você começar a dar crédito a conhecer a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o próprio Deus vai se revelar para você através da palavra. Ele vai revelar a sua vontade através da sua palavra, e quando você começar a seguir os seus conselhos e viver uma vida que agrada a Deus, você vai começar a ver a sua vida ter um resultado diferente. Você começa a ter um entendimento diferente. Os seus olhos espirituais começam a abrir,
o seu entendimento é outro. Sabe por quê? Porque Deus, Ele revela através da sua palavra. E eu me lembro agora do profeta Isaías, que no capítulo 6 de Isaías, ele tem aquela visão, e naquela visão, ele vê o Senhor em seu alto sublime trono, ele vê ali serafins voando ao redor do trono, e ele tem aquela visão maravilhosa, e ele vê os umbrais da porta se tremerem por causa da glória de Deus. Ele contempla a glória de Deus através daquela visão, e aí ele começa a ficar com medo, e ele diz: Senhor, ai de mim, porque vou morrer, porque os meus olhos contemplaram a glória do Senhor. Ai de mim. Mas o Senhor se compadece daquele homem, quando ele reconhece o seu pecado, a sua fragilidade. E aí a Bíblia diz que um dos serafins sai, tira uma brasa do altar, e com uma tenaz tira uma brasa do altar, e com essa brasa toca os lábios de Isaías e purifica ele do seu pecado. E a partir daquele momento que ele tem a sua vida, o seu pecado purificado, agora ele começa a ver o que ele não via, ele começa a ouvir o que ele não ouvia, e agora ele ouve alguém dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A palavra de Deus, ela tem esse poder de abrir a nossa visão espiritual. A nossa entrega ao Senhor, a nossa confissão de pecado, a nossa entrega, a entrega do nosso coração a Deus, ela causa resultados maravilhosos na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Por isso é importante nós estarmos conhecendo a palavra de Deus, e o propósito desta palavra é isso: é revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Glória a Deus, aleluia. É importante nós entendermos, irmãos, que toda a Bíblia Sagrada, ela aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Tudo que vinha de profecia apontando para o Novo Testamento apontava para Jesus. O Novo Testamento, se você ver, tudo tem a ver com Jesus. Jesus Cristo é o centro das Escrituras, não devemos esquecer isso. O poder da palavra, essa palavra tem poder, irmãos. Eu iniciei falando sobre isso. Essa palavra é poderosa. Uma vez eu ouvi o pastor Silas Malafaia dizendo, e eu nunca esqueci disso. Ele disse: olha, se tem uma coisa que você recebe quando você aceita Jesus, quando você resolve entregar a sua vida para Jesus, você recebe poder. Sabia disso? Porque tem muita gente que acha que só quem é usado é o irmão fulano de tal. Quando ele ora, Jesus opera. Quando ele ora, o milagre acontece. Irmão, Jesus te deu poder também. Jesus te deu autoridade também. Agora, o que acontece é que por falta de conhecimento, e às vezes por falta de fé também, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olha só como uma coisa leva a outra. Quando você começa a conhecer a palavra de Deus, quando você começa a se alimentar desta palavra, quando você começa a conhecer o segredo dessa palavra, agora isso gera fé no seu coração. Agora essa fé, ela chega ao ponto de você acreditar de tal forma que aquilo que ela fala é verdadeira, que você começa agora a colocar em prática esta palavra, este conhecimento que você obteve, e agora Deus começa a operar através da sua vida, porque esta palavra, ela tem poder. Glória a Deus. Agora precisa, em primeiro lugar, você ter sede por esta palavra. Quem não tem sede de palavra, quem não tem sede de ler a Bíblia, quem não tem sede de orar, vai ficar difícil, irmão. Você vai
fica sempre sendo aquele crente alimentado de migalhas. A migalha que você recebe aqui, você precisa se alimentar em casa. Em casa, aonde você estiver, aonde você andar, você precisa levar isso a sério. Você precisa ter isso como estilo de vida. Eu me lembro agora, o reverendo Hernandes Dias Lopes falou sobre a evangelização, e ele disse que a evangelização ela não deve ser um programa da sua igreja. A evangelização tem que ser um estilo de vida seu. Como é que é ser esse estilo de vida? É você ter isso como um programa diário. É um estilo de vida, pois então você sabe, você não come todo dia, não se alimenta todo dia, não toma café, almoça, janta. Pois então, estilo de vida é isso. Comece também a ter estilo de vida para ler a palavra, para orar, para evangelizar, e você vai ver a fé que vai ser gerada no seu coração através desta palavra, e você vai ver maravilhas de Deus acontecerem na sua vida e através da sua vida com outras pessoas por causa do poder desta palavra. Às vezes eu fico lembrando de etapas da minha vida, etapas em que eu vivi uma época de superficialidade. Irmão, quando você vive superficialmente, espiritualmente falando, as experiências que você tem com Deus também são superficiais. São superficiais. Quando você começa a mergulhar e você começa a se aprofundar e você começa a se colocar à disposição e fazer diferente, fazer aquilo que você não fazia antes, você vai ver como Deus começar a fazer coisa diferente também, de acordo com a profundidade que você se inserir na vida espiritual. Também os resultados vão vir de acordo com a forma como você vai lidando. É desse jeito. Eu fico maravilhado quando eu vejo Deus fazer coisas diferentes, porque também nós agora resolvemos fazer coisa diferente. E eu falo no sentido de que, se antes eu não saía para evangelizar a casa de alguém, eu não experimentava o que era o resultado dessa evangelização na casa dessas pessoas. Hoje eu vejo aqui pessoas que estão aqui que são fruto de evangelismo, que são fruto, pessoas que estão curadas, que foram frutos de oração, porque uma vez nós resolvemos acreditar nesta palavra, que ela é verdadeira, e quando nós fazemos uso desta palavra, nós vemos um milagre acontecer. O milagre acontece, irmão. Se você crer, se você fizer uso desta palavra como manda, você vai ver coisa diferente acontecer na sua vida. É maravilhoso. Glória a Deus por isso. Aleluia. Jesus, ele deixou de fazer milagres, de usar o seu poder, quando ele teve aquele encontro com Satanás. Ele resolveu usar a palavra. Você vê que em momento algum o Senhor utilizou o poder dele naquela tentação, no final daquela tentação lá no deserto, onde o diabo começa a tentar Jesus. Ele simplesmente usa a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Ele usou a palavra e o diabo não resistiu ao Senhor Jesus, porque ele usou a palavra. Aí o segredo: use a palavra. Use a palavra. T.L. Osborne, em seu livro Curar enfermos, expulsar demônios, ele diz: é muito simples, façamos uso da palavra. Você está doente? Está doente?
Pois então, veja lá em Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que é que a Bíblia está dizendo, meu irmão? Está dizendo que pelas suas pisaduras nós fomos é passado, nós já fomos sarados. Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então agora você vai dizer para Satanás, porque ele está querendo te enganar, às vezes com a doença, às vezes com a dor, e você vai dizer: Satanás, tu não tens poder sobre a minha vida é do Senhor Jesus, eu já entreguei a minha vida para Ele, e Ele já levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Eu repreendo agora toda enfermidade, toda dor da minha vida, porque o Senhor já levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Isso é fazer uso da palavra. A palavra está dizendo isso, e o diabo não pode resistir à palavra. Como ele não resistiu à palavra dita pela boca de Jesus, assim também esta é a mesma palavra que você pode fazer uso, e o diabo vai ter que bater em retirada, ele vai ter que sair, porque ele não tem poder. O que está conosco é maior do que o que está no mundo. Essa palavra é poderosa. Jesus simplesmente disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Tudo Bíblia. Jesus usou a palavra para estar repreendendo Satanás. Glória a Deus. A Bíblia é uma mensagem clara, irmãos, objetiva. Existe um alvo principal, que é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Ontem nós estivemos falando num culto de missões, e aquele versículo que era base para aquela pré-conferência de missões falava exatamente sobre isso, que os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. A Bíblia, ela tem essa finalidade de levar a mensagem, um alvo principal, de levar as pessoas que precisam à redenção em Jesus Cristo. E é preciso nós fazermos uso desta palavra. Paulo disse que era devedor tanto a gregos como a bárbaros. Paulo sabia que tinha sido alcançado por esta palavra. Paulo havia sido alcançado pelo amor de Jesus Cristo, e agora ele se sentia devedor de levar também esta palavra que havia chegado até ele, que havia convencido ele do erro dele. Agora ele sabia que tinha uma responsabilidade de também estar levando esta palavra àqueles que precisavam. É necessário, meus irmãos, eu e você sentirmos esse débito também de estar levando a palavra a outros que precisam. São tantas vidas que vivem aprisionadas, são tantas vidas que vivem sofrendo no pecado, nas consequências do pecado, com o risco de estar indo para o inferno. O negócio engasgou um pouco aqui. Aleluia. São tantos irmãos que correm o risco de estarem indo para o inferno. Eu estava dizendo ontem também nesta conferência lá, eu disse: eu entendo quando a Bíblia diz que os campos estão brancos, mas poucos são ceifeiros. Quando você começa a andar, não precisa você ir longe, irmão. Comece a andar para o Piripiri, comece a fazer uma visita aí em Piripiri, nos 4 cantos de Piripiri. Comece a ver quantas pessoas estão necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Eu chego em lugares e eu vejo aquela carência espiritual na vida das pessoas.
de Deus para ele. Muitas vezes nós perdemos oportunidades de estar falando da palavra de Deus para alguém. Nós conversamos sobre diversos assuntos, e agora eu me lembro de Jesus na visita a Sicar, lá em Samaria. E quando ele chega no poço e começa a ter um diálogo com aquela mulher samaritana, a Bíblia diz que os discípulos saem para comprar comida em Sicar. Já era meio-dia, estava todo mundo com fome, e os discípulos saíram para comprar comida. E depois do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, já no finalzinho do diálogo, os discípulos voltam com a comida, e eles foram incapazes. Foram conversar com o samaritano, em comércio de samaritano, compraram a comida de samaritano, trouxeram a comida de samaritano para comer, mas não tiveram coragem de falar de Jesus, ou melhor, não tiveram coragem de falar da salvação para os samaritanos. E Jesus, que ficou ali, ele tinha um projeto de Deus para ele cumprir, que era alcançar vidas. E ele ficou lá, mas ele não ficou lá porque estava cansado, é porque ele sabia que aquela mulher precisava de salvação, e ele chegou e conversou com ela, e falou das maravilhas de Deus para ela, e ela agora ficou com sede de experimentar a água que ele disse que tinha para dar, e ela disse: dá-me dessa água, dá-me desta água. Existem pessoas por aí que estão com sede desta água, mas você não está falando dessa água para essas pessoas. Essa água que é Jesus, essa água que é o Espírito Santo de Deus, essa água que mata a sede na humanidade. Você não está oferecendo esta água por onde você anda, por isso ninguém está dizendo: me dá dessa água, eu quero dessa água. Precisa que você tenha um estilo de vida para anunciar o Evangelho. Os discípulos compraram comida, mas não falaram da água, não evangelizaram. Quando voltaram, se admiraram porque Jesus estava conversando com a mulher. E depois que essa mulher sai, essa mulher que acaba de ter um encontro com Jesus, ela agora reproduz o que Jesus estava fazendo, vai na cidade e busca os moradores, os conhecidos, e trazem de volta. Essa mulher se torna missionária, traz pessoas para ouvir Jesus, e Jesus ganha muitas vidas ali. Não somente Jesus, mas também os discípulos participam dessa colheita juntamente com Jesus. E Jesus dá uma lição ali para aqueles discípulos, enquanto a mulher está chamando o pessoal, e fala sobre os campos que estão brancos, poucos são ceifeiros. Vocês dizem que falta ainda 4 meses para a colheita, mas eu digo para vocês que os campos já estão brancos, já maduros, no ponto de colheita, e vocês não estão fazendo nada. Jesus disse isso para os discípulos. Essa palavra é para nós nessa noite. A palavra é para nós nesta noite. Os campos estão brancos, a colheita está madura. É muita gente precisando ouvir a palavra de Deus, e você precisa ser um missionário. E a lição que nós aprendemos aqui com esta mulher é que não precisa você ter muito tempo de crente. Você não precisa ter muito tempo na caminhada com Jesus. Você acabou de conhecer Jesus, você já pode chamar outros e dizer: olha, eu conheci um que mudou a minha vida, eu conheci um que trouxe paz e alegria para a minha vida, e eu quero apresentar ele para você. Aí você diz assim: mas eu não sei falar. Pois traz ele para cá, porque quando chegar aqui nós vamos dar dessa água para ele, nós vamos falar dessa palavra para ele, e ele vai também ter a sua sede saciada. Em nome de Jesus, vai ter a sua sede saciada, a sua fome saciada, porque Jesus é a água que mata a sede. Ele é o pão da vida, aleluia. E é esse pão que nós precisamos, é desta água que nós precisamos, da água que a mulher poderia dar para Jesus do poço. As pessoas voltariam a ter sede. Mas Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias água, e ele te daria água
estaria em ti uma fonte, um rio que jorraria para a vida eterna. A água que o mundo dá volta-se a ter sede, mas a água que Jesus dá, o homem não volta mais a ter sede. O pão que o mundo dá, a pessoa volta a ter fome. O pão que você come todo dia na sua casa, você volta a ter fome. Mas o pão que Jesus pode te dar, esse vai matar a tua fome. E aquele vazio que você sente dentro do seu coração, dentro da sua vida, vai ser preenchido, porque Jesus tem o alimento certo para você. Nós só podemos falar isso, meus queridos amigos e irmãos, por causa desta palavra. Nós estamos hoje iniciando esta sequência de capítulos falando da palavra, da Bíblia Sagrada. Ela é a nossa bússola, ela é o nosso leme, ela é a nossa rédea, ela é que nos dá a direção aonde nós devemos ir, com quem ir, quando ir. Ela que nos dá a direção para a nossa vida, ela é que nos faz estarmos aqui hoje, enquanto muitos estão nas suas casas. Nós estamos aqui pregando esta palavra, nós estamos aqui, mas não é porque nós temos força para isso por nós mesmos, mas é porque ela nos alimenta, porque a água da vida nos alimenta e mata a nossa sede, e nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu já estou terminando, e eu gostaria ainda de dizer que essa Bíblia, essa palavra, ela nos fornece conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com o Pai Celeste e com o nosso próximo. Através dessa palavra, nós temos comunhão com o Pai. Só existe essa forma de termos comunhão com o Pai, conhecendo a palavra. Ela nos dá o direcionamento, e não somente com o Pai, mas através dessa palavra nós sabemos ter comunhão uns com os outros. Algumas pessoas, às vezes que eu converso, eu digo, quando eu estou fazendo alguma visita, quando eu estou fazendo algo de trabalho, de evangelismo, eu digo: você sabe por que eu estou aqui? É porque Jesus me mandou aqui. Você sabe por que eu estou aqui? É porque eu sei o que é que Jesus me manda fazer, e é através dessa palavra aqui que nós sabemos o que temos que fazer. É através dessa palavra que eu entendo que se alguém me fizer o mal, eu tenho que fazer o bem com ele. É através dessa palavra que eu entendo que se alguém me persegue, eu tenho que orar por ele. É através dessa palavra que eu aprendo o que devo fazer e o que agrada a Deus. Eu aprendo o que fazer para ter comunhão com meu irmão. Aleluia. Se não fosse esta palavra, meu irmão, nós estaríamos perdidos. Se não fosse esta palavra, nós estaríamos acabados, o mundo estaria acabado. Mas por causa dessa palavra, nós temos vida em abundância, porque esta palavra não é nossa, não é de homem, mas é a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite, e eu quero agradecer a oportunidade no nome de Jesus Cristo.